Oi, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que você possa estar aberta aí para ouvir o que Deus tem para a sua vida nesse dia. Eu sou a Jade. E eu sou a Adriana. Estamos aqui para falar do amor de Cristo. Eba! Mais um dia que o Senhor nos preparou. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma mulher. Que mulher é essa, Jarete? A mulher samaritana. É muito legal essa passagem, né? Muito. Eu acho legal porque assim, fala que Jesus precisava passar por aquele caminho. Porque ele sabia que ela estava lá e ela precisava ter um encontro com Jesus, né? Sim, se a gente fosse hoje, né, essa mulher nos dias de hoje, com certeza ela também seria excluída por muitos, até por nós, muitas vezes pela nossa religiosidade, a mulher que tem diversos maridos, a mulher que toma o marido dos outros, e a gente também iria excluir essas pessoas, mas a gente não ia ter aquela visão de ver por que essa mulher faz assim, por que ela age assim, dessa maneira, né? E a gente tem que muitas vezes olhar com o olhar que Jesus olhou para essa mulher, não com o olhar de julgamento, mas com o olhar de amor. Uma coisa que eu acho linda de Jesus, que todas as vezes falava assim, e Jesus movido de íntima compaixão, né? Porque Jesus ele via além do que os religiosos da época viam, Jesus enxergava muito além. Porque ele falou, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aquele que está perdido, né? Porque o são, ele não necessita de médico, mas eu vim para os doentes. E Jesus, ele tinha uma peculiaridade, uma palavra difícil, né? Que ele sempre estava no meio dos pecadores. Mas diferente de muitos que falam assim, estou no meio dos pecadores e comete os mesmos pecados. Jesus estava ali, mas ele não era pecador, né? Não, ele ia levar a transformação. Sim, aonde ele estava havia mudança, né? Havia mudança. E ele, mesma coisa, ele estava sempre no templo, mas também entre os pecadores pregando a palavra, né? Sim, ele sempre estava orando, se separando para orar lá no templo, né? Para falar da palavra, aprender. Sempre a gente tem que aprender a cada dia. Não é porque ele era Jesus, o homem, Deus, que ele não precisava aprender. Ele aprendia com o Pai. O Pai ensinava a ele todas as coisas que ele necessitava falar. E ele também estava nos lugares improváveis. Os lugares que muitos daqueles religiosos da época não iriam. Não comeriam, não se sentariam, não falaria, nem sequer cumprimentaria, falar assim, bom dia. Nem isso aquelas pessoas fariam com aquelas pessoas que eles julgavam ser perdidos, né? E muitas vezes a gente está nessa condição também, de se achar os bons, e não falo com fulano, não falo com ciclano, né? E às vezes até passa na rua e fala assim, nossa, esse aquela uma. Essa perdida, esse perdido. E quando chega na igreja, né? Igreja que eu falo é estrutura. Aqui tá os santos, aqui tá os salvos. Mas Jesus, eu acho que se Jesus viesse agora, eu acho que ele não ia estar só lá na igreja, não, né? Não, eu acho que ele ia estar lá com os moradores de rua, né? Ia estar lá no lugar improváveis que muitos não querem entrar, ele estaria lá. Porque são esses que precisam. E foi exatamente o que Jesus fez, né? Ele fala assim, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, que tinha dado seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isto era quase hora sexta. E aí veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Aí Jesus quebrou os protocolos, né? Sim, já fala com uma mulher. Um homem não conversaria com uma mulher, ainda mais samaritana, né? E Jesus quebrava todos os protocolos, né? Então eu acho que é um grande ensinamento para nós, começar a ver as pessoas como Jesus as vê, né? Porque a gente às vezes vê uma pessoa que não, como diz, esse não vai ser um cristão nunca, esse tá perdido, mas é para esses que Jesus veio, né? Sim, ele veio salvar os que estão perdidos.
né? Então, Jesus via além, né, do que a pessoa vê, a casca. Até Samuel viu a casca, né? Achou que Eliabe era seu rei, olhou a aparência, e Jesus vai além da aparência de qualquer um, né? Jesus ali olhou o que ela tinha sede. Ela não estava, né, ali naquela situação, porque ela gostava daquilo. Ela estava por uma carência que ela tinha, com toda certeza que muitas mulheres estão nessa carência também. Você acha que, então, essas atitudes dela eram uma carência? Acho é fraco demais. Eu penso, porque se a gente analisar, ninguém se entrega assim para um relacionamento, para outro. Muitas vezes a pessoa entra em um relacionamento querendo ser feliz, é só isso que ela quer. Ela quer uma pessoa que as ame, que a cuide, que a respeite, uma pessoa que fale muitas vezes palavras que ela nunca ouviu na sua vida, né? Que ela é bonita, que ela é uma pessoa que ele gosta de ficar junto, né? E muitas vezes no momento da conquista, o homem vai falar muitas coisas para conquistar a mulher. E a mulher, na sua carência, ela tá tão carente, tão ali como fosse uma esponja, né, seca, pinga uma gota d'água, ela absorve toda a água. E naquela carência, ela acaba se entregando e depois vê que né, não era bem aquilo que ela desejava, que ela queria para a vida dela. Quantos relacionamentos aconteceram assim? Pessoas entraram movido ali por, agora eu achei a pessoa certa, ele parece que gosta de mim, ele fala palavras que eu gosto, né, de ouvir, me sinto mulher, mas quem nos faz sentir verdadeiramente assim feliz é Jesus, não é homem, né, não é palavras. E muitas vezes a gente busca, como a gente conversando hoje, é por falta de uma paternidade, de uma autoafirmação dos nossos pais na nossa infância, na nossa adolescência. É que a mãe, ela edifica a casa e o pai afirma, né? Tanto na mulher como no menino, na menina ou no menino, é o pai que faz essa afirmação de destino mesmo, né? Então é muito importante a paternidade. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele não veio para mostrar um senhor, um rei, mas ele veio mostrar um pai, porque todas as vezes que ele ia orar, ele falava pai. E isso chocou um pouco os religiosos da época, porque ele falou, como assim chama no Deus de pai? Porque eles tinham ouvido que Deus tinha, como que diz, várias palavras, mas nunca eles tinham ouvido falar sobre pai. E Jesus veio mostrar o pai, né? Então, ele falava, Pai nosso que estás nos céus. E era exatamente isso, mostrar a paternidade de Deus, porque uma pessoa que é afirmada na paternidade, ela tem uma identidade, ela sabe quem ela é, né? Inclusive uma menina que sempre foi afirmada pelo pai, assim, ela não vai ter essa carência no homem, porque ela vê no pai dela que tipo assim, meu pai me afirmou tanto que eu não preciso de um homem para me dizer isso, porque meu pai sempre me disse isso. Ela sabe quem ela é, né? Ela sabe a identidade dela. Ela não precisa de meras palavras. Ela vai ser aquele tipo de mulher que ela vai analisar, como a Bíblia fala, o nosso namoro é para a gente analisar como que a pessoa, como ela trata a família, como ela trata a mãe, como ele trata o pai, como que ele é. E quando você tá só querendo migalhas, né, só palavras, migalhas, você não vai se ater a olhar. Então, naquela carência que você está, na falta de identidade, na falta, né, da afirmação que você não teve, qualquer afirmação que muitas vezes vem, muitas vezes numa conversa de internet, de Facebook, quantos homens ficam caçando, né, as mulheres? A gente vê cada caso de mulheres que foram enganadas, tiveram seus dinheiros roubados,
né? Por quê? Você fala assim, mas eram as pessoas destruídas e caíram. Porque elas estavam assim, uma carência tão grande que aquelas migalhas, aquelas mentiras, porque eram migalhas, para elas era tudo que ela precisava ouvir, como se fosse, o homem do meu sonho, o príncipe do meu coração, porque ela estava assim, sedenta por aquelas palavras que ele estava falando. E muitas vezes cai em golpe, e muitas vezes a gente entra em relacionamento, em casamentos, por essas palavras. A gente está aguardando essa palavra, ansiosa, e o primeiro que chega, que tem essas palavras, muitas vezes são palavras de engano, nem é de amor, é só para uma conquista. Quantos homens só quer uma conquista? E a pessoa acaba caindo, depois sofre tanto, ou entra num casamento tão errado, daí ela não tem o marido que ela desejaria ter. Então foi o que aconteceu com essa mulher, né? Porque a gente vê que ela tinha uma carência, né? Porque ela queria ser feliz só, né? Mas o que é lindo de Jesus é que Jesus não apontou o erro dela. Ele falou, eu conheço a sua vida, você teve 6, né? 6 maridos? É isso? 4, né? Ou 5, daí tava mais um, era dela. E então, o que acontece? Não tem o marido, dissesse bem, tivesse 5, mais um que não era dela. Que não era dela. Então ela estava no 6º, né? Então vê que é uma busca incessante. E na hora que Jesus vai conversar com ela começa a perguntar sobre religião. A gente deve adorar aqui, deve adorar no monte. Mas Jesus chegou mais fundo, né? Sim. Que era bem na ferida dela, né? Então eu acho que isso aqui mostra bem a paternidade, né? Porque depois que a gente conhece Deus como nosso Pai, a gente não precisa mais de uma afirmação de um homem, de uma pessoa. A gente tem a afirmação de que Deus é nosso Pai, que nós temos identidade de filha amada de Deus. Então a pessoa que recebe essa informação, não essa informação, mas essa estrutura, né? De Deus mesmo, que ela não recebeu do Pai, agora ela é trabalhada na paternidade e na identidade de filha amada de Cristo. E é isso que falta para as pessoas. Por mais que você não teve uma paternidade que afirmava quem você era, você pode ter isso em Cristo, afirmando quem você é nele, né? Verdade. Eu vou contar minha experiência para vocês. Eu casei muito nova, não tive um casamento tão bom assim, e de repente eu vi aos 40 anos viúva, só que eu não tinha recebido essa, como a Adriana falou, a palavra de afirmação. Então eu era essa esponja que precisava de afirmação, precisava de palavras. E a primeira pessoa que apareceu na minha vida, era migalhas, E eu caí em tudo, na conversa, ali, naquela sedução, fiz coisas que eu não faria. Por quê? Porque quando a gente não sabe o nosso lugar em Deus, a gente está exposta. A gente não conhece. Cresci num lar evangélico, mas não tinha ainda a paternidade de Deus na minha vida, para saber que o que a gente precisa é de Deus acima de tudo, é saber que Deus é o meu marido, Deus tem um abraço que eu preciso, Deus tem a palavra. Se a gente quer ouvir a palavra de afirmação, Deus tem a palavra de afirmação. A gente não vai ser envolvida em mentiras, nesse processo de palavras. A gente sabe o nosso lugar em Deus, a gente sabe quem Deus é na nossa vida, que Ele é nosso noivo, nosso amigo. A gente pode contar, e muitas vezes quando a gente está tão assim, necessitada disso, você acaba caindo, você acaba cedendo a coisa que você não cederia. Por quê? Pela ânsia de ser aceita, pela ânsia de ser feliz, pela ânsia de você ter alguém que te faça feliz. Mas quem te faz feliz não é um homem, é Jesus, E a gente acha que agora eu vou casar e vou ser feliz. E muitas vezes a gente aceita mentiras, E fica com os olhos fechados, Mas depois a gente acaba entrando no relacionamento, sofre bastante,
né? Meu marido um dia, eu vou trazer ele para falar com vocês, né? Então, a gente entra muitas vezes em um relacionamento de sofrimento. Essa mulher samaritana, ela estava num lugar de sofrimento. Você acha que ela casou com um e não queria ser feliz? Com certeza ela sofreu, não dá para mim, foi para outra, agora eu vou ser feliz, né? Sofreu, não dá para mim mais. E foi indo, que até chegou uma situação que eu acredito que ela falou assim: agora eu não quero mais um homem, vou só ter um amante, né? Porque não era dela. Vou ter um amante, pelo menos agora eu vou ser feliz. Ele não vai morar na minha casa, né? Não vai ter aqueles problemas do dia a dia, deixar a toalha lá, fazer isso, fazer aquilo, né? E agora eu vou ser feliz. Mas quando a gente vê ela conversando com Jesus, a gente percebe que ainda ela não era feliz. Ela não era feliz. Enquanto ela não encontrou, como a Adriana falou, essa paternidade, ela reconheceu, Jesus deu aquela água que ela precisava. Ela estava sedenta, mas não era pelo marido, era de um encontro com o esposo, era um encontro com o amor das nossas almas. Daí quando ela tem esse encontro, que maravilha, né, Adriana? Aleluia. Eu acho que a religião, muitas vezes, ela mostra Deus pra gente. Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E isso é às vezes carrasco, né? Ou é um Deus carrasco que pune, que castiga. Não da maneira que Deus realmente faz, mas de uma outra forma. E não apresenta o Deus que é Pai, trazendo essa paternidade pra gente, de afirmação. Porque muitas pessoas não tiveram. Muitos porque não tiveram pai aqui nessa terra. Não tiveram pai presente, ou tem pai, mas não receberam essa palavra de afirmação. Não por negligência dos pais, mas muitas vezes também porque eles não receberam. Falta de conhecimento. E cada pai dá aquilo que eles têm também. A gente não pode falar, meu pai, né? Não, eles deram aquilo que eles tinham também na época, com muito amor, mas era o que eles também tinham. Então hoje a gente entende a paternidade de Deus. E essa mulher, ela já estava no 6º marido, mas agora chegou o 7º, né? Agora chegou o 7º. E só tem verdades. Esse, quando ele chega na nossa vida, ele vai falar: filha, você pode ser completa em mim, né? Com certeza. Porque ela estava preocupada, é aqui que adora, é ali que adora, o que eu tenho que fazer? Ela confusa, né? Ela estava confusa e ela queria de alguma forma agradar. O coração dela estava em Deus. Então, muitas vezes a gente é muito bom para julgar, né? Essa mulher fez isso, essa mulher fez aquilo, mas você já parou para pensar qual é a história dela lá atrás? O que ela passou? Por que ela está na nossa vida? Até a gente vê algumas pessoas aí no mundo secular, né? Tá no 8º casamento, no 5º casamento, você fala: meu Deus, como é que essa pessoa que casa? É assanhada, a gente já fala assim, né? Que assanhada. E tanto casa, né? A gente pensa assim. Mas se a gente for cavocar lá no fundo, quanta carência essa pessoa, às vezes ela passou por um abuso, às vezes ela busca a felicidade em homens, porque ela ainda não entendeu que ela pode ter o melhor marido do mundo, mas se ela não tiver o amado Jesus na vida dela, ainda vai ter um buraco, né? Vai. Nada vai preencher. Pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o que for. Pode ser o homem maravilhoso, sempre vai ter um buraco no coração, porque falta Deus preencher esse buraco, que é na medida certinha de Deus. E você vê que Jesus, eu acho tão lindo que Jesus desvia do caminho ali e faz um jeito de passar ali, porque sabia que ela estava ali. Talvez nós, como religioso, né? Agora, eu acho que hoje não, mas antigamente eu acho que eu não ia lá para Samaria, não. Eu ia passar longe de Samaria. Mas vamos continuar depois, Dri? Vamos. Próximo vídeo a gente continua. Então, até lá. Glória a Deus.